Eu tenho tanta coisa pra falar, eu não sei nem por onde começar. Vamos lá, atualizando a minha situação, né? Já faz o quê? Eu fiquei um mês, pouco menos de um mês, muito bem. E eu já tava comemorando muito, assim, tava, nossa, que felicidade, eu fiz até um vídeo, eu tô livre. Enfim, depois eu comecei a sentir uma agitação, que eu percebi que era da ansiedade. E essa agitação, ela começou a me deixar muito incomodada, porque ela aumentava. Ela era crescente, assim, passava um dia, ela aumentava, passava outro dia, aumentava. E isso começou a me deixar preocupada. Mas, assim, não desesperada. O que eu tava fazendo até então? Eu tava tomando Noni, Nossa, o Noni sempre me acompanhou. Acho que o máximo que eu fiquei nesses tempos sem tomar, acho que foi um mês, 2, no máximo 3. Então eu nunca fiquei muito tempo sem Noni. Esses tempos agora que eu vim pra cá, pra cidade a trabalho. Então eu tava só com esse suplemento, só com esse alimento nutricional, e o Noni ele é muito completo, tá? O Noni ele tem todo o complexo B praticamente, ele tem muita coisa, ele é completo. E aí eu fiz uma consulta com uma nutricionista e ela tava me falando que eu tava, pelos meus sintomas, com falta de B1, B3 e B6, cálcio e magnésio. Eu não entendi muito bem por que a falta do complexo B, mas tudo bem. Depois eu falo sobre isso. Tá, me perdi, mas voltei. Então eu tava só com Noni, mas tinha encomendado a vitamina D, que foi essa aqui, ó. Que eu espero que seja original, a gente compra no Mercado Livre. E como eu falei, os comentários eles são genéricos, então tudo que o povo comenta, eles comentam pra, assim, eles não comentam só para um fornecedor específico, um vendedor específico. Se vocês forem lá, vocês vão ver. Mas acredito que seja assim. E tava esperando a vitamina K, que precisa também acompanhar a vitamina D, senão dá problema. E aí tá aqui. Tá aqui junto. Mas inicialmente eu só estava com a vitamina D. Até que eu tive uma crise muito forte de ansiedade. E eu tive que recorrer a um ansiolítico. Eu tenho uma caixa que eu não joguei fora quando eu tava bem, tá? Porque assim, eu moro no interior e não tem psiquiatra. É muito burocrático você atualizar a receita, etc e tal. Então, caso surgisse alguma urgência e emergência, eu não ia jogar fora. E tá, eu fiz uso. Eu falei, ok, é uma coisa pontual, eu vou superar, porque eu vou voltar nos meus exercícios, vou voltar agora mais ainda pros suplementos que faltavam. E o magnésio chegou, não é o cloreto, vou pegar aqui. Não é o cloreto, é um outro tipo de composição do magnésio, é o bisglicinato de magnésio com inositol, tá? Sinceramente, eu não achei, assim, nada demais nisso aqui, tá? Nada demais, ele só tem um gosto bom, tá? Mas eu vou voltar pro cloreto, eu vou começar a tomar o cloreto. E já tô usando o óleo, né? O óleo, assim, transdérmico. Pois bem, depois dessas crises, eu comecei a ficar realmente preocupada. E porque a gente se preocupa,
é como se a gente voltasse para estaca zero, é como se a gente se questionasse todo o tempo. E assim, é normal isso acontecer, é normal questionar tudo e todos, é normal questionar o Noni, mas assim, como eu falei, o Noni sozinho, ele não faz milagre, entendeu? Mas não adianta ficar só chorando, não adianta ficar desesperado, a gente não vai sair de uma situação dessa se desesperando. Então, eu fui e fiquei refletindo, ok, o que eu posso fazer que eu fazia antes, antes quando eu tava bem, antes de todo esse caos agora. Eu aumentei, isso aqui é uma coisa minha, tá? Isso é um relato, não tô indicando, não tô fazendo nada, é um relato mesmo. Eu aumentei a dose da vitamina D, a minha dose é de 10.000, não vai focar. A minha dose é de 10.000 e eu tô tomando 2 doses. Eu tomo 2 doses em um dia, no outro eu tomo 2 doses da vitamina K. Tive uma melhora? Tive, porque eu tava sentindo que a ansiedade, ela tava começando mais cedo. Se antes eu começava a sentir à noite, eu comecei a sentir já 5 da tarde, aí depois no outro dia era 3 da tarde, aí depois já era 2 da tarde, depois meio... Eu falei, ok, que loucura. E aí quando eu aumentei a dose da vitamina D, eu senti uma melhora muito significativa. Eu aumentei o consumo do magnésio, desse magnésio em pó, que eu vou terminar e depois eu vou pro cloreto. Vou voltar a tomar o cloreto na água normal, como eu fazia logo lá no início. E o transdérmico. Porque o transdérmico, ele é imediato, ele é uma coisa assim, ele não passa pelo fígado, ele não é laxante, etc e tal. E eu já fiz, assim, eu fiz bem rápido, porque eu tava agoniada já pra fazer. Comprei lá o pacotinho e diluí. Isso aqui é um galheteiro, tá? Não é de vidro, o ideal é que seja de vidro. Mas assim, ok. E tive uma melhora, inclusive, pessoal, fazendo uso do transdérmico, que era uma coisa que eu não tava nem aí. Eu tenho um livro aqui falando sobre o magnésio transdérmico, eu nem liguei. Só que meu braço, ele tava muito pesado e formigando. E provavelmente por falta de magnésio. Então eu fui e comecei a fazer uso do transdérmico e foi impressionante. Quase que instantâneo, o peso do braço sumiu. Inclusive, agora lembrando, foi quase instantâneo mesmo, o formigamento e o peso. Voltei a tomar o iodo também. Bom, para não ficar muito longo o vídeo, porque é muita coisa, muita informação, resumo da ópera. É muito cedo pra falar, é muito cedo pra dizer o que eu tô sentindo. É tudo assim, muito... Não é a primeira vez, mas é tudo muito complicado. Eu tenho que me observar, eu tenho que ver realmente o que tá fazendo efeito, o que não tá. Mas eu voltei agora para os suplementos que são realmente importantes. E eu sinto que agora é questão de tempo. Entendeu? Porém, fica uma questão muito importante, inclusive é um alerta. Como eu tô fazendo uso agora do remédio, e remédio não é brincadeira, esses remédios de receitas não são brincadeira, então eu preciso consultar com um médico psiquiatra, porque eu não posso sair tomando assim, sabe, diariamente, né? Eu tô fazendo uso à noite, de dia eu consigo segurar, respirar, eu tenho os suplementos que estão segurando, mas à noite ou você relaxa ou você não relaxa. Se eu percebo que eu não tô relaxada, eu vou pro calmante. Então,
é muito sério você largar como eu fiz, tá? Eu larguei não só o Rivotril, mas eu larguei mais 2 remédios, que era para transtorno de humor, que não é para você fazer isso. Não era para eu fazer isso, mas eu fiz. E devo estar colhendo aí o preço. Mas os próximos capítulos espero que se resolvam mais pra frente, eu consiga resolver e vir contar boas notícias pra vocês. Mas é isso, assim. Minha rotina melhorou muito, apesar de tudo, apesar da ansiedade, da preocupação. Gente, a minha alimentação era uma coisa que não tinha verdura, não tinha legumes, eu consigo ter orgulho do que eu tô comendo. Fruta, chá, suco natural, isso realmente não fazia parte da minha vida há alguns meses. Então, exercício, eu tô me empenhando mais para fazer exercício quase todos os dias. Isso faz uma diferença absurda na vida, assim, física, mental. Então é isso. Mais pra frente eu venho já com os próximos capítulos. Espero que sejam melhores, né? É isso.